5 irmãos esperavam 4 noivas naquela estação de trem. Mas quando desceram 5 mulheres, todas irmãs, desesperadas para não serem separadas e procurando amor verdadeiro, ninguém imaginava que um simples erro de impressão no jornal mudaria o destino de 10 pessoas para sempre. A poeira vermelha subia da estrada de terra quando o trem apitou chegando na pequena estação. Era um dia quente de 1945, daqueles em que o sol parecia derreter tudo no interior. Na plataforma de madeira, 5 irmãos esperavam nervosos, ajeitando os chapéus, limpando o suor da testa, olhando um para o outro sem saber direito o que dizer. João, o mais velho com seus 35 anos, mantinha o rosto sério, mas por dentro estava mais nervoso do que jamais admitira. Fora a ideia dele colocar aquele anúncio no jornal da capital, procurando esposas para ajudar na fazenda, para trazer vida nova para aquela terra que parecia cada vez mais solitária. Agora, vendo o trem se aproximar, ele se perguntava se não tinha cometido o maior erro da vida. Pedro estava ao lado dele, forte como um touro, mãos calejadas de tanto trabalho. Mas naquele momento mexendo nervoso no cinto como se fosse um menino esperando castigo. Antônio, o estudioso da família, segurava um livro embaixo do braço, mas não conseguia ler uma linha há horas. Sua mente estava longe, imaginando como seria a mulher que escolhera pelas cartas trocadas. Carlos, sempre alegre, tentava fazer piada para aliviar a tensão, mas até suas risadas saíam meio forçadas. E Miguel, o caçula de apenas 22 anos, parecia prestes a desmaiar de tanta expectativa. Ele tinha passado noites acordado imaginando o momento de conhecer sua futura esposa. O trem parou com um rangido alto de freios. A fumaça da locomotiva cobriu a plataforma por alguns segundos. Quando o vapor se dissipou, a porta do vagão de passageiros se abriu. Uma jovem mulher desceu primeiro. Ela tinha olhos gentis e um sorriso tímido que iluminava o rosto cansado da viagem. Olhou ao redor como se estivesse vendo o lugar mais bonito do mundo, mesmo sendo só uma estação simples de madeira velha. Miguel sentiu o coração acelerar. Era exatamente como tinha imaginado. Logo atrás dela veio outra. Esta tinha postura ereta, olhar determinado e descia os degraus com firmeza, como quem não tinha medo de nada. Pedro endireitou os ombros automaticamente, impressionado com aquela presença forte. A terceira mulher desceu com um caderno apertado contra o peito, olhos curiosos observando cada detalhe ao redor com delicadeza. Antônio sentiu algo mexer no peito. Ela parecia alguém que enxergava beleza nas coisas simples. A quarta veio logo depois, com um sorriso aberto e passos leves, acenando para os irmãos, mesmo sem saber qual era qual. Carlos não conseguiu segurar um sorriso de volta. Ela tinha aquela energia que ele tanto gostava. Mas foi quando a quinta mulher desceu que todos ficaram paralisados. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 5 mulheres. 5. Eles tinham colocado no anúncio que eram 5 irmãos, mas só 4 tinham realmente pedido noivas. João ia esperar mais um tempo antes de se casar. Esse era o plano. Devia ter acontecido algum erro terrível. O maquinista desceu também. Um senhor de bigode grisalho que conhecia todo mundo na região. Ele olhou para os irmãos e gritou com bom humor. Estão com sorte hoje, rapazes. Encomenda completa, 5 moças, todas endereçadas para a fazenda dos Campos. As 5 mulheres se juntaram na plataforma. Foi impossível não perceber. Elas tinham os mesmos olhos escuros, o mesmo formato de rosto, os mesmos gestos delicados. Eram irmãs, todas elas. João foi o primeiro a encontrar a voz. Senhora, ele disse se dirigindo à mais velha. Acho que houve um mal-entendido. Nós esperávamos 4 moças, não 5.
A mulher deu um passo à frente. Ela tinha o cansaço de quem carregou muitos fardos na vida, mas também tinha dignidade nos ombros erguidos e firmeza no olhar. Meu nome é Maria Silva, ela disse com voz calma, mas clara. Estas são minhas irmãs, Ana, Rosa, Clara e Helena. Não houve mal-entendido, senhor. Como assim não houve? Pedro perguntou confuso. Só 4 de nós pedimos esposas. Maria respirou fundo. Por trás dela, as 4 irmãs mais novas se aproximaram, formando uma linha unida. Elas estavam nervosas, isso era visível, mas não iam se separar. O anúncio no jornal dizia que 5 irmãos da Fazenda dos Campos procuravam esposas. Quando vimos aquele anúncio, vimos uma chance de ficarmos juntas. Pegamos o trem e viemos. Mas eu não coloquei no anúncio que eram 5, João começou a dizer, mas então parou. Ele tinha escrito o texto às pressas. Será que tinha colocado 5 sem querer? Ou o jornal tinha errado na impressão? Helena, a mais nova, deu um passo à frente. Sua voz era suave, mas cheia de coragem. Por favor, não nos mandem embora. A gente trabalha, a gente ajuda em tudo. A gente não dá trabalho. Só queremos ficar juntas. Houve um silêncio pesado. João olhou para as irmãs mais novas e viu medo verdadeiro nos olhos delas. Não era medo de trabalho duro ou de vida simples, era medo de separação. Era o tipo de medo que ele conhecia bem, o medo de perder família. Ele olhou para seus irmãos. Pedro acenou levemente com a cabeça. Antônio encolheu os ombros como quem diz, por que não? Carlos já estava sorrindo. Miguel parecia prestes a implorar para deixá-las ficar. João se virou para Maria. Suas malas, ele disse finalmente. Onde estão? Maria piscou surpresa. Ali, ela apontou para 5 trouxas simples ao lado do trem. Toda a vida delas cabia naquelas trouxas pequenas. Peguem suas coisas, João disse. Podem passar a noite na fazenda. Amanhã conversamos direito sobre essa situação. Não era uma promessa, mas também não era uma recusa. E para 5 irmãs que tinham apostado tudo naquela viagem, era esperança. Se você chegou agora no canal e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração. Nos diga também de onde você é nos comentários. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. O caminho até a fazenda foi feito em silêncio. As irmãs Silva iam na carroça, olhando a terra vermelha, os pastos verdes, as montanhas ao longe. Era tão diferente da capital, tão mais bonito, de um jeito simples e honesto que elas não conheciam. Mas também era assustador, porque nada estava garantido ainda. Contudo, o que elas não sabiam era que aquela noite na fazenda ia mudar tudo, para elas e para os 5 irmãos que as receberam. A Fazenda dos Campos acordou no dia seguinte com um silêncio diferente. Não era tensão, mas também não era paz. Era aquela sensação de quando algo está prestes a mudar e ninguém sabe ainda se vai ser para melhor ou pior. As 5 irmãs Silva levantaram antes do sol nascer. Elas tinham dormido apertadas em 2 quartos pequenos que os irmãos arrumaram às pressas, mas nenhuma tinha reclamado. Quando Maria desceu para a cozinha, encontrou a casa vazia e fria. Os homens já tinham saído para o trabalho no campo. Ela olhou ao redor e viu uma cozinha que pedia cuidado, uma mesa cheia de louça suja, um fogão a lenha que precisava de limpeza. Meninas, ela chamou subindo as escadas, vamos mostrar que viemos para somar. Quando os 5 irmãos voltaram para o almoço, suados e cansados, a casa estava diferente. O cheiro de pão fresco enchia o ar. A cozinha brilhava limpa. A mesa estava posta com toalha, pratos organizados e uma comida que eles não viam há anos. Arroz soltinho, feijão temperado direito, carne com molho que fazia a boca salivar só de olhar. João parou na porta e ficou olhando sem acreditar. Pedro tirou o chapéu devagar e impressionado.
Antônio sentiu um aperto no peito, lembrando da época em que a mãe deles ainda era viva e a casa tinha esse cheiro de lar. Carlos soltou um assovio de admiração. Miguel estava com os olhos arregalados. Maria apareceu da cozinha limpando as mãos no avental. A comida está pronta, ela disse simplesmente. Podem se sentar. Eles comeram em silêncio naquele primeiro almoço. Mas era um silêncio diferente agora. Cada garfada que João dava, ele sentia o gosto de algo que tinha esquecido existir. Cuidado, atenção, carinho colocado na comida. Quando terminou, ele olhou para Maria e apenas acenou com a cabeça. Não disse obrigado, mas ela entendeu. Nos dias seguintes, as irmãs Silva mostraram que não tinham medo de trabalho. Ana, a determinada, foi direto para o curral ajudar Pedro. No começo, ele tentou dizer que aquilo não era trabalho para a mulher. Ela respondeu, arregaçando as mangas e pegando o balde de ração. Eu criei porcos na capital quando meu pai ainda tinha o sítio. Pode me ensinar direito ou posso fazer do meu jeito? Pedro olhou para ela, para aqueles olhos decididos, e não conseguiu segurar um meio sorriso. Está bem, mas do jeito certo então. Eles trabalharam lado a lado aquela tarde toda. Ana era rápida, forte, e não reclamava. Quando o sol começou a descer, Pedro percebeu que tinha passado horas conversando com ela sobre os animais, sobre a fazenda, sobre a vida. E tinha gostado. Rosa encontrou seu lugar perto de Antônio. Ela tinha trazido aquele caderno pequeno onde desenhava tudo que via: flores, pássaros, o rosto das irmãs, a paisagem. Antônio vivia com o nariz enfiado em livros, mas nunca tinha conhecido alguém que olhasse o mundo como Rosa olhava. Ela via poesia nas coisas mais simples. Uma tarde, ele a encontrou desenhando o pôr do sol das montanhas. Ficou parado só observando, fascinado pela delicadeza dos traços dela. Rosa olhou para trás e sorriu. Quer sentar? Ele sentou e ficou. Clara tinha uma energia que contagiava. Ela ria alto, fazia perguntas sobre tudo, queria conhecer cada canto da fazenda. Carlos a levava para todo lado, mostrando os pastos, os cavalos, as plantações. Ela o fazia rir de um jeito que ele não lembrava ter rido há anos. Tinha uma leveza nela que equilibrava perfeitamente com o jeito brincalhão dele. Helena era a mais tímida, mas tinha uma doçura que derretia qualquer defesa. Miguel a seguia pela casa como um cachorrinho perdido, tropeçando nos próprios pés toda vez que ela sorria para ele. Ela ajudava na horta, cuidava das galinhas e sempre tinha uma palavra gentil. Miguel jurava para si mesmo que ia proteger aquele sorriso de qualquer coisa ruim no mundo. E Maria? Maria era diferente. Ela trabalhava mais que todas, acordava antes, dormia depois, cuidava de tudo e de todos, mas sempre mantinha uma distância. João percebia. Ele via como ela olhava para as irmãs com aquele amor protetor feroz. Via como ela carregava o peso de ser a mais velha, a responsável. Ele reconhecia isso porque fazia o mesmo com seus irmãos. Uma noite, ele a encontrou sozinha na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar. Todos os outros já tinham ido dormir. Você não precisa fazer tudo sozinha, João disse encostado na porta. Maria não virou. Estou acostumada. Eu também estava, ele respondeu. Mas estar acostumado não significa que é certo. Ela parou, mãos ainda na água. Ele continuou. Você pode confiar em mim, sabe? Pode confiar nos meus irmãos. Nós não vamos machucar vocês. Maria finalmente virou, e João viu nos olhos dela uma tristeza tão profunda que doeu só de olhar. Eu queria poder acreditar nisso, ela sussurrou. No fim da primeira semana, a fazenda dos Campos tinha mudado completamente. A casa estava limpa e organizada. As refeições eram fartas e gostosas. Havia risadas durante o jantar. Os 5 irmãos trabalhavam melhor, sabendo que voltariam para uma casa cheia de vida.
As 5 irmãs se sentiam úteis, queridas, importantes. À noite, quando todos se reuniam na sala, parecia quase que eles sempre tinham sido uma família só. Mas toda noite, a mesma pergunta silenciosa pairava no ar como fumaça de lamparina. O que ia acontecer quando o tempo acabasse? João tinha dito que elas podiam ficar uns dias. Já tinha passado uma semana. Ninguém tinha coragem de tocar no assunto. Até que a carta chegou, e tudo mudou. Foi Antônio quem trouxe a correspondência da cidade. Toda semana ele ia buscar suprimentos e pegar o correio. Naquele dia, ele voltou com o rosto preocupado, segurando um envelope branco que parecia pesar mais do que deveria. Maria, ele chamou, encontrando ela no varal estendendo roupa. Tem uma carta para você e para suas irmãs. Maria olhou para o envelope e toda a cor sumiu do rosto dela. Suas mãos tremeram quando pegou a carta. O selo da capital, a letra que ela conhecia bem demais. Ela guardou rápido no bolso do avental, mas Antônio tinha visto a reação. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, ela mentiu, mas a voz saiu fraca demais para convencer. Ela chamou as irmãs para o quarto. Quando a porta se fechou, os irmãos que estavam na casa se entreolharam preocupados. Vozes baixas vinham lá de dentro. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Quando as irmãs saíram do quarto 1 hora depois, todas tinham os olhos vermelhos. Helena estava tremendo. Clara segurava a mão dela firme. Rosa parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Ana tinha o maxilar travado de raiva. E Maria tentava parecer forte, mas estava despedaçada por dentro. Elas trabalharam o resto do dia em silêncio. Não riram. Mal falaram. Fizeram o jantar como sempre, mas era diferente. Tinha uma tristeza no ar que deixava tudo pesado. Os irmãos tentaram conversar, fazer piada, perguntar o que tinha acontecido. Elas apenas diziam que estava tudo bem, mas claramente não estava. Naquela noite, depois que todos foram dormir, João desceu e encontrou Maria sentada sozinha na cozinha, olhando para o fogo do fogão a lenha. Ela tinha o envelope na mão, amassado de tanto apertar. Ele puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Não disse nada, apenas esperou. Depois de um longo silêncio, Maria começou a falar. Quando nosso pai morreu, nós ficamos sozinhas. Ele tinha um pequeno negócio na capital, nada muito grande, mas dava para vivermos bem. Tinha uma sociedade com um homem chamado Augusto, um homem rico, poderoso, respeitado na cidade. João escutava quieto, vendo o perfil dela iluminado pelo fogo. Depois que papai morreu, seu Augusto disse que papai tinha dívidas enormes. Ele mostrou papéis, documentos, tudo parecendo muito oficial. Disse que papai tinha roubado dinheiro da sociedade, que tinha desviado fundos, mentiras. Tudo mentira. A voz dela quebrou, mas ela continuou. Ele ficou com tudo. A casa, o negócio, o dinheiro, tudo. E ainda disse que era generoso em não nos colocar na cadeia por cumplicidade. Nos deixou ficar numa casa pequena nos fundos da propriedade, mas com uma condição. Ele escolheria maridos para cada uma de nós. Homens ricos, amigos dele, homens que aumentariam o poder dele. Nós seríamos moeda de troca. João sentiu a raiva subir no peito. E vocês fugiram. Fugimos, Maria confirmou. Vimos o anúncio de vocês no jornal e foi como se Deus tivesse aberto uma porta. Uma chance de recomeçar longe dele, de ficarmos juntas, de sermos livres. Ela finalmente olhou para João e havia lágrimas nos olhos dela. A carta é dele. Ele descobriu onde estamos e está vindo nos buscar. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar da lenha. João processou tudo o que tinha ouvido. Entendeu finalmente por que Maria carregava tanto peso. Porque ela não conseguia confiar. Porque ela protegia as irmãs com tanta ferocidade. Elas não estavam apenas procurando maridos. Estavam fugindo de um homem perigoso. Quanto tempo a gente tem? João perguntou. Maria olhou surpresa.
A gente? Ele virou para ela, olhos firmes. Você achou que eu ia deixar vocês enfrentarem isso sozinhas? Vocês estão na minha casa. São responsabilidade minha agora. Quanto tempo? Maria sentiu algo se quebrar dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha carregando o fardo. Ele diz na carta que já mandou alguém para nos buscar, que tem documentos provando que é nosso tutor legal, que a lei está do lado dele, que podemos voltar com dignidade ou ser arrastadas de volta, mas que vamos voltar de qualquer jeito. Ele não conhece a gente então, João disse. Ninguém arrasta ninguém da minha fazenda. Ninguém. Pela primeira vez em muitos dias, Maria sentiu uma centelha de esperança. Mas era uma esperança misturada com medo, porque seu Augusto não fazia ameaças vazias. E se ele disse que estava vindo, era porque estava mesmo. E quando ele chegasse, traria todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência. E João, por mais forte e honrado que fosse, era só um fazendeiro do interior. Será que seria suficiente? Contudo, ela não sabia que o pior ainda estava por vir. O homem chegou 3 dias depois. Ele veio num carro preto, coisa rara de se ver naquelas estradas de terra. Usava terno bem cortado, sapatos engraxados e tinha aquele jeito de cidade que se destacava no interior como mancha de óleo em água limpa. João estava consertando a cerca quando viu o carro subindo pela estrada. Chamou os irmãos com um assobio. Eles largaram o que estavam fazendo e vieram. As 5 irmãs saíram da casa e ficaram na varanda, próximas umas das outras. O homem desceu do carro e tirou o chapéu. Boa tarde. Meu nome é Dr. Mendes. Sou advogado vindo da capital. Ele falou com educação, mas tinha frieza na voz. Estou procurando as senhoras Silva. Tenho razões para crer que estão nesta propriedade. João deu um passo à frente. Quem quer saber? Como disse, sou advogado. Represento o tutor legal dessas moças, Sr. Augusto Ferreira. Ele está muito preocupado com o bem-estar delas. O doutor olhou para a varanda onde as irmãs estavam. Senhoritas, vim buscá-las. É hora de voltarem para casa. Esta é nossa casa agora. Ana disse com voz forte. O advogado sorriu, mas era um sorriso sem calor. Entendo a confusão, mas legalmente vocês são menores sob tutela. Mesmo você, Maria, pode ser considerada incapaz, segundo a lei, precisando de um guardião masculino. Tenho aqui os documentos. Ele tirou papéis da pasta. Pedro caminhou para ficar ao lado de João. Elas não estão indo a lugar nenhum. Jovem, o advogado falou com paciência forçada. Eu entendo que vocês possam ter desenvolvido afetos, mas isso não muda a lei. Posso voltar com o delegado se necessário. Foi então que Maria desceu os degraus da varanda. Ela tinha o queixo erguido, postura ereta, e falou com voz clara. Nós não somos menores desamparadas. Eu tenho 28 anos. Ana tem 26. Somos adultas. Viemos por vontade própria. Não fomos sequestradas nem enganadas. O advogado a estudou. Seu tutor alega que vocês foram influenciadas, que não tinham capacidade de tomar essa decisão. Ele tem recursos, tem influência. Pode tornar isso muito difícil para todos os envolvidos. Foi uma ameaça clara. João colocou a mão no ombro de Maria. Doutor, com todo respeito, o senhor pode voltar e dizer ao seu cliente que as senhoras Silva estão bem onde estão. Se ele quiser conversar sobre isso, pode vir pessoalmente, mas não vai levar ninguém hoje. O advogado guardou os papéis devagar. Muito bem, avisarei ao senhor Augusto, mas garanto que ele não vai gostar dessa resposta. Ele colocou o chapéu de volta. E quando ele vier, trará muito mais do que palavras. Entrou no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha. Quando o carro sumiu na estrada, Helena começou a chorar. Clara a abraçou. Rosa se apoiou em Antônio. Ana cerrou os punhos, furiosa. E Maria ficou parada, olhando a estrada, sabendo que aquilo era apenas o começo. Aquela noite, os 10 se reuniram na sala. João fez a pergunta que todos estavam pensando.
Ele pode realmente levar vocês à força? Maria assentiu devagar. Ele tem dinheiro, conhece juízes, delegados, políticos. Na capital, a palavra dele é lei. Se ele disser que somos incapazes, que precisamos de tutor, vai achar quem assine os papéis. Mas aqui não é a capital, Pedro falou. Aqui as coisas funcionam diferente. Por quanto tempo? Rosa perguntou baixinho. Quanto tempo até ele comprar as pessoas certas aqui também? O silêncio foi a resposta. Todos sabiam que dinheiro falava alto em qualquer lugar. Carlos finalmente perguntou o que todos queriam saber. Quanto tempo a gente tem? Dias, Maria respondeu. Talvez uma semana. Ele não vai esperar muito. Miguel olhou para Helena, viu o medo nos olhos dela e tomou uma decisão. Então a gente casa. Agora. Se vocês forem nossas esposas, ele não pode fazer nada, pode? Antônio coçou a cabeça pensativo. Tem lógica. Mulheres casadas respondem aos maridos, não a tutores. Mas o padre não vai casar 5 casais de uma vez sem questionar, João ponderou. Especialmente se o padre souber que tem um homem rico alegando tutela. Dinheiro compra consciências, incluindo de padres. Maria se levantou cansada. Não podemos pedir isso de vocês. Não assim. Não por obrigação, não por medo. Vocês não merecem ser amarrados a nós por causa dos nossos problemas. Ela olhou para cada irmão. Vocês já fizeram muito. Nos acolheram, nos trataram bem, nos protegeram. Mas isso não é justo com vocês. João também se levantou. Maria, olha para mim. Ela olhou. Vocês acham que a gente fez tudo isso só por pena? Que cuidamos de vocês essa semana toda só por caridade? Ele olhou para os irmãos, todos concordando. A gente fez porque vocês se tornaram importantes para nós, porque essa casa virou um lar de verdade, porque a gente não quer que vocês vão embora. Essa história está mexendo com você? Então deixe a sua curtida aqui e me conta nos comentários. Você faria o que esses irmãos fizeram? Protegeria pessoas que mal conhece? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Pedro concordou. Ele está certo. Vocês não são fardo, são família agora. Os outros irmãos assentiram. Ana secou uma lágrima. Rosa sorriu pela primeira vez no dia. Clara apertou a mão de Carlos. Helena olhou para Miguel com esperança. Mas todos sabiam. Palavras bonitas não parariam seu Augusto, porque o verdadeiro perigo ainda estava chegando. E quando chegasse, traria muito mais do que papéis e ameaças. Seu Augusto Ferreira chegou à cidadezinha numa manhã de sol forte. Ele não veio sozinho. Trouxe 2 capangas, o advogado, e uma arrogância que enchia todo o espaço ao redor dele. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelo grisalho, bem penteado, roupas caras e aquele jeito de quem estava acostumado a ter tudo o que queria. A primeira coisa que fez foi ir na venda principal da cidade. Comprou bebida para todos os homens presentes. Contou histórias, riu alto, apertou mãos. Falou sobre como era um homem de negócios bem-sucedido da capital, como tinha cuidado das pobres órfãs depois que o pai delas, seu sócio, tinha morrido, deixando dívidas. Como tinha sido pai e mãe para aquelas meninas ingratas que fugiram sem explicação. Em 2 horas, metade da cidade acreditava nele. Ele parecia tão sincero, tão preocupado, tão correto. Quem eram aqueles fazendeiros para ficar com as moças contra a vontade do tutor? Na venda, no armazém, na praça, as pessoas começaram a falar. Começaram a olhar feio quando os irmãos apareciam na cidade. Depois, seu Augusto foi visitar o delegado. Não ameaçou, não gritou. Apenas conversou como homem civilizado. Mostrou documentos que pareciam muito oficiais. Falou sobre lei, sobre ordem, sobre como aqueles fazendeiros podiam estar cometendo um crime ao reter moças sob tutela. Deixou um envelope grosso sobre a mesa quando saiu. O delegado não precisava abrir para saber o que tinha dentro. Antônio voltou da cidade naquela tarde com notícias ruins. Ele está comprando todo mundo.
Já convenceu metade da cidade que vocês foram enganadas, que nós as raptamos. O delegado está do lado dele. As irmãs Silva ficaram pálidas. João cerrou os punhos, mas sabia que violência não resolveria nada. Seu Augusto era esperto demais para isso. Ele estava usando a arma que sempre usava: dinheiro e influência. 2 dias depois, seu Augusto finalmente apareceu na fazenda dos Campos. Veio no meio da tarde, quando sabia que todos estariam lá. Desceu da carruagem com um sorriso no rosto, como se estivesse visitando velhos amigos. O delegado veio com ele e o advogado também. Meninas, seu Augusto abriu os braços teatralmente. Que susto vocês me deram. Desaparecer assim, sem aviso, sem despedida. Fiquei tão preocupado. Maria desceu os degraus da varanda devagar. Nós não sumimos, seu Augusto. Nós fugimos do Senhor. O sorriso dele não vacilou, mas os olhos ficaram duros. Fugir? Que palavra feia, Maria. Vocês são jovens, confusas. Eu entendo. A morte de seu pai foi difícil para todas. Mas agora é hora de voltar para casa, onde eu posso cuidar de vocês apropriadamente. Nós não vamos, Ana disse firme. Seu Augusto suspirou, como se estivesse lidando com crianças teimosas. Delegado, por favor, explique a situação para essas moças. O delegado, um homem barrigudo de bigode grosso, limpou a garganta sem jeito. Bem, senhoritas, tecnicamente o senhor Augusto tem razão. Ele tem documentos de tutela registrados em cartório. Como tutoras legal de vocês, ele pode exigir que voltem. Nós somos adultas, Maria protestou. Aos olhos da lei, mulheres solteiras precisam de um guardião masculino. O delegado recitou como se tivesse decorado. Pai, irmão, marido ou tutor designado. No caso de vocês, é o senhor Augusto. E se forem casadas? João perguntou, dando um passo à frente. Seu Augusto finalmente olhou para ele de verdade. Avaliou o homem à sua frente, viu força, viu determinação e não gostou. Casadas? Com quem? Com vocês? Ele riu, mas era uma risada fria. Que conveniente! 5 homens casando com 5 irmãs exatamente quando eu venho buscá-las. Qualquer juiz veria isso como farsa. Não é farsa, Miguel disse. A gente se importa com elas. Se importam? Seu Augusto caminhou em círculos performático. Vocês as conhecem há quanto tempo? 2 semanas? 3? E já querem casar? Por favor, isso é manipulação clara. Delegado, isso não seria considerado coerção? O delegado coçou a cabeça. Bem, poderia ser interpretado assim, sim, senhor. Se você está acompanhando essa história até aqui, considere clicar em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Seu Augusto abriu a pasta que o advogado segurava. Eu não queria chegar a isso, mas vocês não me deixaram escolha. Ele mostrou papéis. Eu comprei a hipoteca desta fazenda. Agora sou dono da dívida de vocês. Posso executá-la quando quiser. Posso tomar esta terra. Deixar vocês sem nada. O silêncio foi pesado. João sentiu o chão tremer debaixo dos pés. A fazenda era tudo. Era gerações de trabalho da família dele. E agora estava nas mãos daquele homem. Pedro ficou branco. Antônio encostou na parede. Carlos e Miguel olharam para João, esperando que o irmão mais velho tivesse uma solução. Mas João não tinha nada. Seu Augusto sorriu vitorioso. Então vamos fazer assim. As meninas voltam comigo agora, sem escândalo, sem problemas. E eu esqueço essa dívida. Vocês ficam com sua fazendinha, todos felizes. Ele olhou para Maria. Ou posso tomar tudo e levar vocês do mesmo jeito. A escolha é de vocês. Maria olhou para João, viu o desespero nos olhos dele, viu que ele estava prestes a perder tudo por causa delas. Não podia deixar isso acontecer, não depois de tudo que ele tinha feito. Está bem, ela disse com voz quebrada. Nós vamos. Não, João protestou.
Mas Maria levantou a mão. Obrigada por tudo, ela disse, olhando para cada irmão. Vocês nos deram mais do que merecíamos, mas não podemos deixar vocês perderem tudo. As outras irmãs choravam, mas concordavam. Não tinha outra escolha. Seu Augusto tinha vencido, de novo, como sempre vencia. Porém, o que ninguém esperava era que alguém ainda tinha um trunfo na manga. E essa pessoa estava prestes a mudar tudo. Antes de levarem essas moças, uma voz nova cortou o silêncio. Talvez queiram ouvir o que tenho a dizer. Todos viraram. Um homem descia de um cavalo perto do portão. Ele era mais jovem que seu Augusto. Vestia roupa simples, mas tinha porte de quem estava acostumado com a autoridade. Caminhou até o grupo com passos firmes. Quem é você? Seu Augusto perguntou irritado com a interrupção. Meu nome é Paulo Roberto. Sou investigador do governo, Escritório Central de Fraudes. Ele mostrou uma identificação. Estou investigando irregularidades nos negócios do senhor há 6 meses. A cor sumiu do rosto de seu Augusto. Isso é absurdo. Eu sou homem respeitado, nunca... O senhor é homem rico, Paulo Roberto corrigiu. Isso não é a mesma coisa. Temos evidências de que o senhor forjou documentos de dívida contra seu antigo sócio, Jorge Silva. Temos testemunhas dispostas a falar agora que sabem que estamos investigando. Temos registros bancários que não batem com os papéis que o senhor apresentou. Mentiras! Seu Augusto gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Quem está pagando você? Esses fazendeiros? Eles não têm dinheiro para isso. Ninguém me pagou, Paulo Roberto disse calmamente. A denúncia veio de um antigo funcionário seu que não aguentava mais a consciência pesada. Ele nos trouxe provas, documentos originais que mostram como o senhor manipulou os livros contábeis, como inventou dívidas que não existiam, como roubou tudo do senhor Jorge Silva e ainda o difamou. Maria levou a mão à boca. Meu pai não era ladrão? Seu pai era homem honesto, Paulo Roberto confirmou, e foi vítima de um criminoso. Ele olhou direto para seu Augusto. O senhor tem 2 opções, vir comigo agora voluntariamente para responder às acusações, ou posso prendê-lo aqui mesmo. O que prefere? Seu Augusto estava vermelho de raiva. Você não tem autoridade aqui. Delegado, prenda esse homem. Ele está inventando tudo. O delegado olhou do investigador para seu Augusto, suando frio. Ele tinha pegado o dinheiro, mas não era estúpido o suficiente para enfrentar um investigador do governo. Se ele tem provas que vou precisar do senhor também, delegado. Paulo Roberto disse olhando fixo para ele. Vi o envelope que deixaram no seu escritório. Aceitou suborno. Isso também é crime. O delegado ficou pálido. Seu Augusto percebeu que estava perdendo. Tentou última cartada. Mesmo que tudo isso seja verdade, eu ainda tenho a tutela legal dessas moças. E isso foi registrado apropriadamente. Tutela baseada em mentira, Paulo Roberto respondeu, alegando que o pai delas morreu em desgraça, deixando vocês desamparadas. Mas se provarmos que Jorge Silva era inocente, que o senhor o difamou e roubou, então essa tutela foi obtida com fraude. É nula. Maria começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ana abraçou ela. Rosa sorriu através das lágrimas. Clara e Helena se seguraram firmes. Seus pais não eram o que todos diziam. Seu pai tinha sido honesto. Seu nome podia ser limpo. Seu Augusto olhou ao redor e viu que tinha perdido. O delegado tinha se afastado dele. Os capangas não iam se arriscar contra o investigador do governo. O advogado já estava guardando os papéis, distanciando-se do cliente. Ele estava sozinho. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro não podia comprar uma saída. Isso não acaba aqui. Seu Augusto cuspiu as palavras com ódio. Eu tenho advogados, tenho conexões, que vão abandonar o senhor assim que o escândalo estourar. Paulo Roberto disse. Homens como o senhor só têm amigos, enquanto tem poder, e o seu acabou.
2 homens que tinham vindo com Paulo Roberto se aproximaram. Não eram policiais locais, eram do governo, e isso fazia diferença. Eles levaram seu Augusto, que ainda gritava ameaças e protestos, mas já estava derrotado. O delegado foi atrás, tendo que responder também sobre o suborno. O advogado saiu correndo, querendo distância de todo aquele problema. Quando finalmente só restaram os 10 e Paulo Roberto, o silêncio foi quebrado por um soluço de Maria. Ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto, chorando anos de dor, medo e finalmente alívio. As irmãs se juntaram a ela no chão, todas chorando abraçadas. João se ajoelhou na frente de Maria. Acabou, ele disse suave. Acabou de verdade. Ela olhou para ele através das lágrimas. Meu pai, ele não era... Ele era homem de honra, João confirmou. Assim como suas filhas. Vocês nunca precisaram provar nada para ninguém. Paulo Roberto se aproximou respeitosamente. Senhoritas, vou precisar dos depoimentos de vocês nos próximos dias. Mas podem ficar tranquilas. Seu Augusto Ferreira vai responder por tudo que fez. A propriedade do seu pai vai ser devolvida. O nome dele vai ser limpo. Justiça será feita. Como podemos agradecer? Maria perguntou ainda soluçando. Não precisam, ele respondeu. Só estou fazendo meu trabalho. Mas se querem agradecer alguém, agradeçam ao antigo contador do seu Augusto, ele que trouxe as provas, mesmo sabendo que perderia o emprego. Consciência ainda existe no mundo. Ele montou no cavalo e foi embora, deixando 10 pessoas que mal podiam acreditar no que tinha acontecido. O pior tinha passado, a tempestade tinha ido embora, e agora, finalmente, eles podiam construir algo verdadeiro. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Tinha excitação demais, alívio demais, emoção demais. Eles ficaram na sala até tarde, conversando, rindo, às vezes chorando, processando tudo o que tinha acontecido. Vocês podem voltar para a capital agora, João disse eventualmente. Recuperar a propriedade do seu pai, recomeçar a vida de vocês lá. Ele falou isso olhando para o chão, não conseguindo encarar Maria. A ideia de perdê-las doía mais do que imaginava possível. Maria ficou quieta por um longo momento. Então olhou para as irmãs. Elas se entreolharam, aquela conversa silenciosa que só irmãs conseguem ter. Uma por uma, todas concordaram. Maria finalmente falou. A gente podia voltar para a capital, podia tentar recuperar o que era nosso. Mas vocês sabem o que a gente descobriu aqui? O quê? Miguel perguntou. Que lar não é um lugar, Helena respondeu suave. É onde você se sente segura. É onde você é valorizada pelo que é, não pelo que tem, Rosa completou. É onde você pode ser forte sem ter medo de parecer fraca, Ana acrescentou. É onde você trabalha duro, mas também ri alto, Clara sorriu. É onde você encontra família de verdade, Maria terminou olhando para João. E a gente encontrou tudo isso aqui. Pedro limpou a garganta emocionado. Antônio empurrou os óculos para cima, tentando disfarçar que estava com os olhos marejados. Carlos deu aquele sorriso largo dele. Miguel não tentou esconder as lágrimas. E João apenas segurou a mão de Maria e apertou. Tem uma coisa que a gente precisa resolver, Carlos falou. João não pediu noiva. Tecnicamente, Maria veio na conta de um erro no jornal. Então, qual é a situação? Todo mundo olhou para João e Maria. Eles estavam sentados lado a lado, mãos ainda entrelaçadas. Maria corou. João coçou a nuca sem jeito. Bem, ele começou. Eu não tinha planejado casar tão cedo. Achava que precisava primeiro colocar a fazenda nos eixos, dar estabilidade para os meus irmãos, garantir que tudo estava certo antes de pensar em mim. Mas, Maria perguntou baixinho. Mas, João continuou olhando direto para ela. Eu não contava que ia aparecer uma mulher tão teimosa, tão forte, tão trabalhadora e tão perfeita. Ele respirou fundo. Maria Silva, você chegou aqui por erro.
Mas ficar seria a decisão mais certa da minha vida. Se você quiser, se você aceitar, eu gostaria muito que você ficasse, como minha esposa. Não foi o pedido mais romântico do mundo. Não teve ajoelhado, não teve discurso bonito preparado. Mas tinha verdade, tinha respeito, tinha amor real, do tipo que cresce devagar, mas fica para sempre. Maria não conseguiu falar. Apenas acenou que sim com lágrimas nos olhos. João a puxou para um abraço apertado, enquanto todos comemoravam. Então são 5 casamentos mesmo, Carlos anunciou. Quando? Logo, Pedro disse olhando para Ana. Antes que apareça outro problema. Tem que ser casamento de verdade, Rosa ponderou. Com padre, com festa, com tudo certo. Padre vai estranhar 5 casais de uma vez, Antônio lembrou. Deixa ele estranhar, Miguel falou. A gente explica que é 5 irmãos que conheceram 5 irmãs. Aconteceu. Pronto. Eles marcaram para 2 semanas depois. Tempo de fazer convites simples, arrumar a casa, preparar comida e avisar a cidade. O padre realmente estranhou, mas quando ouviu a história completa, ele abençoou os casamentos com alegria. Disse que era bonito ver amor verdadeiro, ainda mais em tempos tão difíceis. O dia do casamento foi simples, mas perfeito. Não tinha luxo, não tinha roupa cara, não tinha decoração extravagante, mas tinha amor. Tinha comunidade. A cidade inteira apareceu, curiosa no começo, mas logo contagiada pela felicidade daqueles 10 jovens. As 5 irmãs usaram vestidos que elas mesmas costuraram, simples, mas lindos. Os 5 irmãos vestiram o melhor que tinham, cabelos penteados, barbas feitas, sorrisos nervosos. O padre casou os 5 casais, um de cada vez. Pedro e Ana, que se prometeram trabalhar juntos sempre, lado a lado, iguais. Antônio e Rosa, que juraram criar uma vida cheia de beleza e conhecimento. Carlos e Clara, que prometeram manter o riso vivo mesmo nos dias difíceis. Miguel e Helena, que se comprometeram a cuidar um do outro com gentileza. E João e Maria, que fizeram votos de liderança com amor, proteção com liberdade, parceria verdadeira. Não teve lua de mel, fazenda não parava, mas não precisava. Cada dia era começo de algo novo. A fazenda dos Campos prosperou como nunca, com 10 pessoas trabalhando juntas, unidas, cuidando uma das outras, a terra produzia melhor. Os animais eram mais saudáveis. A casa estava sempre cheia de vida, de risada, de comida boa e amor melhor. Nos anos que se seguiram, chegaram crianças, muitas crianças. A fazenda, que antes era silenciosa e solitária, agora explodia com o som de gente pequena correndo, brincando, crescendo. As 5 irmãs criavam os sobrinhos juntas, assim como tinham sonhado. Os 5 irmãos ensinavam os filhos a trabalhar a terra, a respeitar a família, a honrar a palavra. A história deles se espalhou pela região, virou lenda. As pessoas contavam sobre as 5 irmãs que fugiram da opressão e os 5 irmãos que as acolheram. Sobre como o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Sobre como família não é só sangue, é escolha. Anos se passaram na fazenda dos Campos e cada ano trazia algo novo. A propriedade cresceu, não porque ficaram ricos, mas porque trabalharam com dedicação e amor. Compraram terras vizinhas, aumentaram o rebanho, plantaram mais, construíram casas novas para acomodar as famílias que cresciam. Maria e João tiveram 4 filhos, 3 meninos fortes como o pai e uma menina decidida como a mãe. Maria ainda acordava antes de todo mundo, mas agora não era para carregar fardo sozinha. Era para ver o sol nascer sobre a terra que era dela de verdade. João ainda era homem de poucas palavras, mas aprendia a dizer "eu te amo" todo dia, porque tinha aprendido que as coisas importantes precisam ser ditas. Pedro e Ana tiveram gêmeos no primeiro ano, e mais 3 depois. Ana continuou trabalhando no campo mesmo grávida, teimosa como sempre.
Pedro aprendeu que ter mulher forte do lado não diminuía ele, aumentava. Juntos eram imbatíveis. Ela o ensinava a ser mais paciente. Ele a ensinava a descansar às vezes. Equilibravam um ao outro perfeitamente. Antônio e Rosa transformaram um cômodo da casa em pequena biblioteca. Colecionavam livros, ensinavam as crianças a ler, escreviam cartas para todo mundo. Rosa continuou desenhando e Antônio começou a escrever sobre a vida no interior. Eles tinham 2 filhos quietos como eles, que passavam horas lendo embaixo das árvores. Era a paz que os 2 sempre quiseram. Carlos e Clara enchiam a casa de barulho e alegria. Tiveram 5 filhos, todos tagarelas e risonhos. Clara organizava festas para qualquer motivo, porque acreditava que vida era para ser celebrada. Carlos a acompanhava em tudo, feliz por ter encontrado alguém que amava a vida tanto quanto ele. A casa deles era onde todos se reuniam, onde sempre tinha comida extra e porta aberta. Miguel e Helena foram os últimos a ter filhos, mas quando tiveram, veio uma menina que era a coisa mais doce do mundo. Miguel a tratava como princesa, mas Helena garantia que ela crescesse sabendo trabalhar também. Eles tinham o casamento mais tranquilo, mais suave, mas não menos profundo. Eram melhores amigos além de marido e mulher. A fazenda dos Campos virou ponto de referência. Quando alguém precisava de ajuda, ia lá. Quando tinha festa, era lá. Quando precisava de conselho, procurava João e Maria. Eles se tornaram pilares da comunidade sem tentar, apenas sendo quem eram. Boas pessoas que tratavam todo mundo com dignidade. Certa vez, anos depois, apareceu uma jovem mulher na fazenda. Estava fugindo de casamento forçado. Não tinha para onde ir. Maria a recebeu, deu comida, deu abrigo, deu esperança. Você não está sozinha, Maria disse. Nunca mais vai estar. Ela ajudou a moça a recomeçar, assim como ela mesma tinha recomeçado anos antes. Virou tradição. A fazenda dos Campos era refúgio para quem precisava, porto seguro para quem estava em tempestade. O nome de Jorge Silva, pai das irmãs, foi oficialmente limpo. Documentos provaram sua inocência. A propriedade na capital foi recuperada e vendida. O dinheiro foi dividido entre as 5 irmãs, mas nenhuma quis sair da fazenda. Usaram o dinheiro para melhorar a propriedade, ajudar vizinhos, construir escola pequena para as crianças da região. O legado do pai não era dinheiro. Era o caráter que ele tinha passado para as filhas. Seu Augusto Ferreira passou anos na prisão. Perdeu tudo: dinheiro, propriedades, respeito. Ninguém na capital queria associação com ele depois que os crimes vieram à tona. Morreu solitário e amargo, exatamente o oposto das pessoas que ele tinha tentado destruir. Em noite de inverno, quando as crianças já estavam dormindo e os 10 adultos se reuniam em volta do fogo, Maria olhou ao redor e sentiu gratidão profunda. Olhou para as irmãs, cada uma feliz do seu jeito, cada uma realizada, cada uma livre. Olhou para os cunhados que eram irmãos de verdade agora. E olhou para João, cabelos começando a grisar, rugas de expressão ao redor dos olhos de tanto sorrir, e viu o homem que tinha mudado tudo. Em que você está pensando? João perguntou, notando o olhar dela. Estou pensando, Maria respondeu segurando a mão dele, que a gente veio para cá fugindo, desesperadas, assustadas, mentindo sobre um erro no jornal só para ficarmos juntas. Ela sorriu. E encontramos exatamente o que não sabíamos que estávamos procurando. O que era? Helena perguntou. Lar, Maria disse simples. Amor de verdade, família escolhida, liberdade para ser quem somos, propósito, paz. Ela olhou para cada rosto iluminado pelo fogo. A gente veio procurando segurança, encontramos vida. João beijou a mão dela. E nós estávamos procurando esposas para trabalhar. Encontramos parceiras, companheiras, razão de viver.
Ele olhou para os irmãos. A gente teve sorte. Não foi sorte. Pedro corrigiu. Foi escolha. A gente escolheu dar uma chance. Elas escolheram confiar. Todos nós escolhemos ficar quando podia ter sido fácil desistir. Para as escolhas certas, Carlos brindou levantando o copo. Para a família, Ana acrescentou. Para o amor que não se compra, mas se constrói, Rosa disse poeticamente. Para os erros que viraram bênçãos, Antônio sorriu. Para nunca mais estarmos sozinhos, Miguel finalizou. Eles brindaram, riram, conversaram até tarde. E quando finalmente foram dormir, cada casal para sua casa, na propriedade que agora era pequeno vilarejo, levaram com eles a certeza de que tinham construído algo precioso. Algo que duraria. Algo que seus filhos e netos contariam um dia. A história das 5 irmãs que chegaram por erro no jornal e dos 5 irmãos que as receberam virou lenda regional. Virou exemplo. Virou prova de que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos erros mais improváveis. Que amor verdadeiro não precisa de perfeição, só precisa de honestidade, trabalho e coragem de escolher ficar mesmo quando fica difícil. A Fazenda dos Campos continuou por gerações. Os netos cresceram ouvindo a história, os bisnetos também, e cada um aprendeu a mesma lição. Família não é só sangue, é quem fica, é quem trabalha junto, é quem escolhe amar todo dia, mesmo nos dias difíceis. É lar. E assim, com amor, trabalho e fé, 5 irmãos e 5 irmãs provaram que os finais mais bonitos são aqueles que a gente constrói com as próprias mãos, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, até que vira vida inteira de felicidade. Se você acompanha o canal e essas histórias já fazem parte da sua vida, considere se tornar membro. Você terá acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. Chegamos ao final de mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui nos comentários, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Qual foi a parte que mais te tocou? Muito obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.